Bem-vindos novamente a esse canal sobre saúde dos rins. E hoje a gente vai falar de um tipo de paciente que traz um certo desconforto ao médico nefrologista, que é o especialista em tratar doenças renais. Então você vai entender que paciente é esse, por que há esse desconforto, o médico fica um pouco embaraçado, causa um pouco de desagrado nesse atendimento. E você vai entender por que isso acontece. Então fica até o final do vídeo que você vai entender que desconforto é esse que o médico sente em relação a paciente com problemas renais. Pessoal, há um certo tipo de paciente que quando ele chega, principalmente quando a relação médico-paciente ela não está muito bem estabelecida, e esse tipo de paciente com esse tipo de problema, na verdade não é o paciente, é o problema. Esse problema ele traz uma certa desconforto. Acho que a palavra mais certa é desconforto. Desagrada o médico e também o paciente por conta daquele problema, tá? Eu já vou dizer para você o que é isso. É quando o paciente chega com uma doença renal em fase muito avançada, tá? Por quê? Porque a maioria das doenças renais, da doença renal crônica, ela não causa qualquer tipo de sintoma até fases avançadas da doença. Então a pessoa pode ter doença renal crônica e não está sentindo falta de ar, e não está sentindo enjoo, mal-estar, não está inchando os pés, a quantidade de xixi está normal, então ela não sente nada. E aí ela faz um exame de creatinina, que é o exame de sangue que marca a função do rim, e por algum motivo ela fez esse exame e o médico encaminha esse paciente para o médico nefrologista. Imagine na primeira consulta eu encontrar com um problema desse, onde o paciente está assintomático, onde o paciente tem uma creatina muito alta e o rim desse paciente já está funcionando menos de 15%, menos de 10%. Isso desagrada a gente. Por quê? Porque eu não tenho muitas coisas a oferecer para esse paciente. E é até estranho, tá? Uma pessoa com 10% do rim funcionando, eu conversar na primeira consulta sobre tratamentos de substituição dos rins, tá? A terapia de suporte renal, que é a hemodiálise, que é a diálise peritoneal e que é o transplante renal, tá? Então imagine, o paciente chega para mim numa primeira consulta, eu já converso sobre terapias que mudam a vida do paciente. Terapias que realmente elas não são tão agradáveis assim, porque está mostrando que o rim está no processo final, está numa falência, entendeu? Isso é especialmente desagradável quando, como eu falei, a relação médico-paciente não está construída, tá? Como é que você vai para o primeiro médico, nefrologista, ele já fala sobre diálise e você não está sentindo nada. Como entender isso, tá? Então esse é um grande desafio. Quando o paciente chega de forma mais precoce, quando o rim está funcionando 40%, 50%, 30%, ainda existe um tempo para que a gente possa tomar algumas condutas que minimizem a progressão da doença renal. Condutas que diminuem a velocidade de progressão da doença renal desses estágios moderados para estágios mais avançados. E isso dá tempo para o paciente entender que a doença é progressiva, dá tempo para entender que existem alternativas, que não é o fim do mundo, tá? Quando o paciente chega em estágios mais precoces da doença renal. E às vezes a gente consegue controlar essa doença e diminuir a taxa de progressão, a velocidade de progressão por anos e anos. Então o paciente fica ali com você 5, 6, 7, 10, 15 anos, tá? Porque cada doença evolui de uma forma. E isso dá tempo de você ter uma relação médico-paciente mais adequada, e quando o paciente chegar com 10, 15% de taxa de função renal, de porcentagem do rim funcionando, a gente começa a conversar sobre terapias de suporte renal, tá bom? Então, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você tem pedra nos rins, infecção urinária de repetição, faça logo sua creatinina. Se ela estiver normal, ótimo, faça o acompanhamento com o seu médico clínico, com o médico que pediu o exame. Mas se ela estiver alterada, mesmo que seja pouco alterada, e o médico encaminhou para o nefrologista, por que você vai esperar tempo bom para procurar o nefrologista?
para chegar com menos de 10%. Não chegue com menos de 10% do rim funcionando. Chegue lá com 30, 40, 50, 60, para que a gente possa, junto com o seu médico assistente, não é para abandonar seu médico assistente, não, é que a gente possa contribuir para que o paciente com disfunção renal, ele possa reduzir a taxa de progressão para estágios mais avançados até chegar em falência renal, tá certo? Então, o alerta do vídeo é: se há alguma alteração da função renal, você deve procurar um nefrologista de forma imediata. E para saber se há alguma alteração da função renal, tem que fazer exame, gente. Tem que fazer exame de sangue, como a creatinina, tem que fazer exame de urina, como o sumário de urina, pesquisa de proteína na urina e, às vezes, fazer até um ultrassom de rins para ver como é que está a função dos rins, tá certo? Você conhece alguém que tenha fator de risco para doença renal crônica, hipertensão, diabetes, se tem infecção urinária e diabetes, encaminhe esse vídeo para que a pessoa fique esperta e não espere tempo bom para procurar a ajuda de um profissional, tá bom? Encaminhe esse vídeo então para essas pessoas, manda aí nos grupos do WhatsApp e comenta aí embaixo se existe algum tema que vocês querem que eu grave vídeo, que em breve estarei falando sobre mais assuntos relacionados à saúde dos rins. Até a próxima!